Olá, JB, olá pessoal, mais uma vez aqui nesse espaço do Língua Afiada e hoje nós convidamos novamente o professor Pierre porque temos muito a conversar. Só que hoje um assunto bastante atual, a influência da tecnologia no aprendizado. Professor, recentemente saiu uma pesquisa dizendo que somente o fato de nós acessarmos a internet com muita frequência para buscar informações, muitas vezes bem simples, no Google ou outros sites de busca, está nos tornando a nossa memória muito fraca. Isso é verdade, professor? É verdade, é verdade. Na realidade, se criou uma coisa que eu chamo de consumismo cibernético. Ou seja, as pessoas foram convencidas de que comprando um computador se tornariam mais inteligentes, mais bem informadas, mais plugadas, mais antenadas. E, na realidade, tudo isso veio, certamente do ponto de vista de informação, melhorar a situação. Mas do ponto de vista mental, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de crescimento do melhor computador do mundo, que chama cérebro humano, isso foi uma catástrofe, foi uma desgraça. As crianças hoje em dia, você sabe que em São Paulo já existem 2 clínicas de desintoxicação da internet, né? Não me diga. Sim, a internet está usada dessa forma absolutamente imbecil, ela está viciando as pessoas, mas viciando mesmo. Você tira a internet da pessoa, ela tem a mesma síndrome de abstinência do que se fosse dependente químico. Meu Deus. E está comprovadamente reduzindo o nível de inteligência. Um psiquiatra inglês, Dr. Glenn Wilson, do King's College de Londres, uma instituição médica seríssima, descobriu que o uso compulsivo do MSN, do tal MSN, produz um rebaixamento no quociente de inteligência que é o dobro do que se o jovem fumasse maconha. É uma coisa assim impressionante. As pessoas estão ultradependentes da internet e isso, a gente nota já há um certo tempo como a tecnologia influi de forma negativa. Quando é que o ser humano começou a ficar obeso e perdeu a forma física? Com o automóvel. Antes de andar, a tecnologia fez com que alguém andasse por ele e perdeu a forma física. Agora ele está perdendo a forma mental. Esse que é o grande problema. As crianças hoje em dia não estão conseguindo ler, não estão conseguindo escrever direito e não estão conseguindo fazer operações corretamente. Agora, a história do Google é simples. Você perde teu celular. Você consegue ligar para alguém memorizando os números? Não consigo mais. Não consegue mais. Ou seja, ele está substituindo aquela memória que todo mundo deveria ter e deveria estar desenvolvendo. Tem gente que fala, sim, mas aí para que tanta coisa? Acontece que o cérebro humano tem uma característica que as pessoas ignoram. Quanto mais você usa, mais aguçado ele se torna. As pessoas estão usando menos, fica menos aguçado. Esse que é o grande problema. Ou seja, estamos mais preguiçosos mentalmente a cada dia. Sim, e essa preguiça mental se reflete nos testes de QI. As pessoas estão menos inteligentes. As crianças de hoje em dia estão menos inteligentes. Eu tenho 68 anos, comecei a dar aula com 18. Se eu pegasse meu aluno mais brilhante de hoje, o mais brilhante, colocasse numa máquina do tempo e levasse para aquela sala onde eu comecei a dar aula com 18 anos, os outros alunos iam olhar para ele com pena. Falar, coitado, deve ser inclusão. Não, o aluno mais brilhante de hoje. Eu tenho essa perspectiva porque eu dou aula há 50 anos. Você não tem ideia da queda, da degradação mental que a humanidade está sofrendo. Tudo isso por quê? Porque está se apoiando demais na tecnologia e não está se apoiando mais na parte, no cérebro mesmo, que é a parte que deveria ser desenvolvida, né? Um outro fato que eu gostaria de conversar com o senhor hoje, para que o nosso telespectador também possa ter uma opinião sobre, é o fato de alguns estados dos Estados Unidos estarem eliminando a escrita cursiva. Qual é a sua opinião sobre isso? Os americanos, desse ponto de vista, já eram meio idiotas, agora se tornam idiotas totais. Quer dizer, é idiotice elevada às extremas consequências. Por quê? Porque há estudos que mostram que se o sujeito escrever manuscrito, o que ele está escrevendo tem uma grande probabilidade de ser registrado no HD dele. Se o sujeito digitar, com certeza vai para o HD do computador, não no cérebro dele. Esse que é o grande problema. Tanto é que eu sempre falo para os meus alunos, quer aprender de verdade? Escreva. Escreva e não digite. Escreva. É a hora de escrever que faz funcionar a coisa. E vou dizer mais uma coisa. Ler em papel. Há um estudo que mostra que se você lê numa tela que emite luz, numa tela assim, RGB, você não tem nem 30% da retenção do que ler em papel que reflete luz. Tanto é que quando lançaram o livro eletrônico, fizeram a enorme, gigantesca besteira de colocar uma tela. As pessoas odiaram, foi um fracasso comercial. Agora o livro eletrônico não tem mais tela.
ele tem um display de electronic paper, papel eletrônico. Tanto é que o livro eletrônico hoje, o e-book, você não lê no escuro, você tem que ter uma luz refletindo como se fosse papel. Você vai dizer, bom, então resolveu o problema. Não resolveu porque nele você não pode rabiscar. É simples isso. Nada vai matar o livro em papel. O cérebro humano é compatível com o livro, ele não é compatível com a tecnologia. Esse que é o grande... Porque, afinal das contas, nós somos fruto de milhões de anos de evolução, e nessa evolução toda que determinou geneticamente como funciona o nosso cérebro, não existia tecnologia. A tecnologia é uma coisa recentíssima. Nós não estamos preparados biologicamente para ter que usar tanta tecnologia. Você vai dizer, você é um tecnófobo? Eu programo computadores desde 1967. A maioria dos telespectadores nem tinha nascido. Eu adoro computação. Odeio informática. Eu adoro computação e odeio informática. A informática está imbecilizando principalmente as crianças. Esse que é o grande perigo. Professor, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço e, por favor, tire o computador do quarto do seu filho. O computador fica na sala para ver a que horas que liga e a que horas que desliga. Muito bem, professor. Todos nós ouvimos e prestamos atenção. Agora, realmente, eu me despeço de você que está em casa, certos que na semana que vem estaremos juntos, com a língua bem afiada.